Ou seja, as pessoas só têm o poder de nos ferir o tanto de poder que a gente concede para elas. Então, se você está dependendo da aprovação de pessoas, é porque você está conferindo esse poder sobre elas na sua vida. Mas a boa notícia é que elas não têm esse poder. Isso é tão interessante, porque eu vejo que a pessoa que pisou nessa terra, que menos tinha a necessidade de aprovação, era Jesus. E no Minutos de Restauração de hoje, eu vou te ensinar os 3 passos necessários para que você seja capaz de vencer toda a necessidade de aprovação das outras pessoas que possa existir aí dentro do seu coração. Meu nome é Neto Zaga, eu sou psicólogo, mas aqui dentro do Minutos de Restauração eu transcendo os assuntos da psicologia. E aqui a gente conversa sobre saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira. E você é sempre muito bem-vindo aqui ao Minuto de Restauração. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aqui, coloca aqui, clica aqui no botão de joinha para cima, comenta aqui e compartilha também esse vídeo, porque tem muita gente precisando dessa mensagem, certo? Então vamos lá. A necessidade de aprovação, ela é algo que acontece na mente de todo ser humano. Por quê? Porque Deus nos criou de uma forma para que a gente pudesse viver em comunidades, para que a gente pudesse viver em grupos. Por exemplo, você tem o seu quarteirão, então tem as casas que tem no seu quarteirão. Você tem o seu bairro, né? O seu quarteirão pertence a um bairro. O seu bairro pertence a uma cidade. A sua cidade pertence a um estado. O estado a um país e o país a um continente. Olha que interessante, nós sempre vamos estar interligados, querendo ou não, a outras pessoas. E dentro do nosso cérebro existe uma necessidade de sermos aprovados pelas outras pessoas, das pessoas gostarem da gente, das pessoas aprovarem os nossos comportamentos, das pessoas aprovarem a nossa forma de ser, das pessoas aprovarem a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Tá conseguindo entender? Então o que acontece? O ser humano ele foi projetado para viver em grupo, só que a necessidade de aprovação ela vai paralisar você. A necessidade de aprovação ela vai destruir a sua vida. A necessidade de aprovação, ela vai machucar você por dentro. A necessidade de aprovação vai paralisar você. Por quê, Neto? Porque ela vai fazer com que você só faça aquilo que as outras pessoas pensam, aquilo que as outras pessoas querem de você. E deixa eu te contar uma coisa, existe uma vida ideal. Todo mundo pensou uma vida ideal para você. E aí que tá a treta. Por quê? Porque o seu pai tem uma vida ideal para você, a sua mãe tem uma vida ideal para você, ou seja, você e eu precisamos, meio que uma lei da sociedade, né? Estarmos em conformidade com o que essas pessoas pensam para a gente e da gente. E aí é por isso que a necessidade de aprovação machuca tanto, porque a gente acaba ficando ligado a isso. Ok? Então, quando o nosso cérebro, já que ele foi projetado para que a gente possa viver em comunidade, ser aprovado pelas outras pessoas, quando a gente se depara com uma situação onde alguém nos reprovou, onde alguém não nos aprovou, onde alguém não nos deu aquilo que a gente esperava, o nosso cérebro recebe essa informação, ele registra essa informação como se isso fosse falta de amor e de afeto. E amor e afeto é algo que todo cérebro está atrás. Se você for parar para pensar, muito do que você faz ou deixa de fazer é buscando afeto. Muito do que você posta nas redes sociais é buscando afeto. Muito do que você fala lá no seu trabalho, os trabalhos que você executa talvez na sua comunidade, lá na sua igreja, na sua religião, sei lá onde, isso está ligado à necessidade que o ser humano tem de afeto. Tá conseguindo entender? Ou seja, quando a gente recebe afeto, a gente se sente amado, a gente se sente importante, a gente se sente valorizado. E quando a necessidade de aprovação, né, baseado nisso, quando a gente não é aprovado, é como se o nosso cérebro registrasse que a gente não está sendo amado, amada. É por isso que a falta da aprovação das outras pessoas machuca tanto. E é isso que eu vou te ensinar a romper com isso, a vencer isso no vídeo de hoje. Certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu e você precisamos entender para que a gente possa vencer a necessidade de aprovação é entender que o outro só tem o peso na minha vida que eu dou para ele. Por exemplo,
A palavra do seu chefe para você só tem o peso de abalar você emocionalmente que você confere a essa pessoa. O peso que as pessoas que você tem ligação em relação à necessidade de aprovação só tem o peso na sua vida, o peso que você deu a elas, a importância que você deu a elas. Vou te dar um exemplo. Imagine que você saísse hoje da sua casa para colocar o lixo na rua e passasse alguém que você não conhece e falasse uma palavra ali que ofendesse a você, a sua honra, te xingasse de alguma coisa. Qual era o grau que isso vai machucar você? Provavelmente muito pequeno, você provavelmente vai fazer piada disso e chegar no trabalho ou lá na sua escola, seja lá na sua roda de amigos, e vai contar, rapaz, você acredita que eu estava saindo no portão de casa e uma pessoa lá passou de bicicleta e falou isso pra mim, você acredita? Nem sei quem é, como que esse mundo tá maluco, não é verdade? Você nem pouco, provavelmente você não iria se importar. Mas agora imagine que você está indo lá, saindo na rua de manhã na sua casa e colocando ali o lixo na rua e passa alguém que você conhece, alguém que tem importância para você, alguém que você se importa com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela fala, e ela fala algo a seu respeito. A tendência é que isso vai machucar você, a tendência é que isso vai ferir você. Ou seja, as pessoas só têm o poder de nos ferir o tanto de poder que a gente concede para elas. Então, se você está dependendo da aprovação de pessoas, é porque você está conferindo esse poder sobre elas na sua vida. Mas a boa notícia é que elas não têm esse poder. Isso é tão interessante, porque eu vejo que a pessoa que pisou nessa terra, que menos tinha a necessidade de aprovação, era Jesus. Quando você vai ler nos evangelhos, por exemplo, lá no evangelho de João, capítulo 2, conta que Jesus, ele chegou no templo e aí ele viu o templo lá em Jerusalém e ele viu as pessoas vendendo bichos, animais para os sacrifícios. E aí ele viu aquele comércio lá, ele falou assim, cara, não. O que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que ele entrou e começou a jogar a mesa do povo pro alto. E começou a jogar cadeira, soltar os bichos, bater nas pessoas com chicote. Ele deu a louca lá nele. Sabe por que ele teve a coragem de fazer isso? Porque ele não se importava com o que absolutamente ninguém pensava dele. Ele não se importava com o que os discípulos pensavam dele. Tanto que tem uma parte também, no Evangelho de João capítulo 6, que algumas pessoas abandonam Jesus. Ele vira para os 12 e fala assim, vocês também vão embora? Ou seja, Jesus não permitia que ninguém tivesse poder sobre ele para aprovar. Jesus, ele não permitia isso. E é isso que nós temos que aprender com o nosso mestre. A gente aprender a não nos deixarmos levar por aquilo que as outras pessoas pensam, certo? Isso está fazendo sentido para você? Se isso está fazendo sentido para você, coloca aqui nos comentários, Neto, está fazendo sentido para mim. Neto, está fazendo sentido para mim, certo? O número 2, a segunda coisa, o segundo passo que eu e você precisamos para que a gente possa conseguir ser capaz de vencer a necessidade de aprovação, é você descobrir quais são as pessoas das quais você tem necessidade de aprovação. E você vai descobrir que não são todas as pessoas. Você vai perceber que não são todas as pessoas das quais você tem a necessidade de aprovação. Vamos supor que você fez uma meditação, você olhou para dentro e você descobriu, é fulano, é aquela pessoa lá no meu trabalho e que eu carrego essa necessidade de aprovação. Ok, aí então o que você vai fazer? Você vai se perguntar, por que eu tenho tanta necessidade de aprovação dessa pessoa aqui no meu trabalho? Por que eu tenho tanta necessidade de aprovação do meu pai? Por que eu tenho tanta necessidade de aprovação da minha mãe? Por que eu tenho tanta necessidade de aprovação daquele colega lá? Por que daquele amigo, daquela amiga? E aí então você vai descobrir que isso provavelmente está ligado a algumas tretas lá do seu passado. Isso provavelmente está ligado a coisas que te aconteceram lá atrás. E aí quando você descobre isso, quando você percebe quem é e o porquê essas pessoas estão ali, você começa a ser capaz de se desvencilhar de tudo isso. E o terceiro passo que vai te fazer vencer a necessidade de aprovação na sua vida é você entender que aquilo que o outro pensa sobre você é problema dele. Aquilo que você é de verdade é problema seu e está ligado também a Deus. No final do dia você vai perceber e vai descobrir que tudo é sobre você e o Senhor. Você vai descobrir que é tudo entre você e Deus. Por quê? Porque você e eu não controlamos o que o outro pensa. Eu e você não controlamos o que o outro vai achar da gente. Eu e você não controlamos o que o outro vai falar da gente. Nós não controlamos a reação das outras pessoas. O que o outro pensa a seu respeito, o que o outro fala a seu respeito é problema dele. O que você é de verdade é problema seu.
Neto, mas para viver nesse mundo nós temos que ter reputação. É verdade. A gente precisa de reputação para fazer negócios, a gente precisa de reputação para poder trabalhar, para poder se desenvolver, a gente precisa disso. Agora, existe uma coisa entre eu buscar uma reputação ilibada, entre eu manter a minha reputação e eu me escravizar debaixo da opinião dos outros, e eu me colocar aqui debaixo daquilo que os outros pensam e daquilo que os outros vão falar. E deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que se importam com você, você vai ter que pouco se explicar para elas. Aquelas pessoas que não se importam com você, você pode se explicar o que você quiser, que não vai adiantar nada. Conseguiu entender? Isso está fazendo sentido para você? Então presta atenção com o que você está fazendo com a sua vida. Mapeia as pessoas que você está dependendo delas. Olha para dentro de você o porquê que você está fazendo isso. E lembre-se, o que elas pensam é problema delas. E o que você é, o que você pensa a respeito de você é o que verdadeiramente importa. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não te criou para viver escravo de outras pessoas. Deus não te criou para viver escravo daquilo que os outros vão pensar ou falar de você. Se conecte ao seu Criador. E nesse momento eu quero fazer uma oração por você, pedindo a Deus que te abençoe, pedindo a Deus que te ajude a vencer toda necessidade de aprovação. Certo? Meu nome é Neto Zag, você é sempre muito bem-vindo aqui ao Minutos de Restauração e todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h29 da manhã. A gente vai estar sempre junto aqui enquanto Deus nos permitir, certo? E bora para a oração e depois a minha esposa aqui no meio da correria, que está aqui junto comigo, acabou nem falando o bom dia dela. Dá seu bom dia aí, amor. Bom dia! Hoje é segunda-feira, então essa semana nós vamos estar falando sobre tretas emocionais, né? Como você vai vencer as suas tretas emocionais e começando hoje com a necessidade de aprovação, certo? Querido Deus, eu quero te agradecer, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse minuto de restauração de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei, Deus, que o Senhor não nos criou para vivermos aprisionados na opinião de outras pessoas, mas que o Senhor nos criou para sermos livres e vivermos verdadeiramente a vida que o Senhor nos criou para viver. Eu peço que o Senhor nos guarde, eu peço que o Senhor nos abençoe e que realmente a bondade, a misericórdia do Senhor possam estar sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e amanhã, às 7h29 da manhã, nós estaremos juntos aqui no Minutos de Restauração. É nóis!